falando sobre, vamos usar esse texto como base de Efésios capítulo de número 4, mas tem outros textos que a gente também no decorrer das quarta-feiras a gente vai também falando sobre maturidade espiritual. É muito importante nós buscarmos isso a cada dia, esse amadurecimento. E o importante é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, muitos dizem que essa carta é uma carta pastoral, está instruindo muitos dos líderes da igreja daqueles dias, para que eles viessem assim estar sendo aperfeiçoados. Aí eu pergunto para você, o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é o desenvolvimento contínuo do caráter, semelhante ao de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo ele está aperfeiçoando, trabalhando no caráter do cristão. E é importante que ele diz, é caracterizado pela coerência entre crenças e ações, sabedoria, paz, controle, ou seja, autocontrole. Outra coisa que ele fala de generosidade, humildade. Então, essa ação do Espírito Santo vai nos tornando a cada dia cristãos habilitados. Se nós lermos o texto, olharmos o texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, essa é a instrução do apóstolo Paulo para a igreja, falando da unidade da fé, falando do santo ministério a serviço dos santos. Para que servem os dons? Os dons, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Que cada dia eles venham ser trabalhado o caráter desta pessoa e o Espírito Santo vai habilitando essa pessoa à varonilidade. E é tão importante que o conselho do apóstolo Paulo é para que eles não viessem serem enganados. Para que a igreja e o corpo de Cristo, a igreja como corpo, ela viesse crescer saudável. Eles viessem alcançar um entendimento da cruz de Cristo. Para que eles viessem compreender qual é a proposta da cruz. A proposta da cruz foi para que nós tivéssemos condições de servir a Jesus. De saber como nós fomos conquistados pelo alto preço. A Bíblia diz que foi pelo preço de sangue. Então, tendo essa compreensão do sacrifício de Cristo, dar-nos também um entendimento de como nós devemos servi-lo. E para que houvesse esse aperfeiçoamento, como o próprio Paulo instrui aqui os irmãos, habilitando eles a esse crescimento, ele fala, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, apóstolos enviados, evangelistas, aqueles que ministram, aqueles que evangelizam, aqueles que estão dispostos a levar a mensagem. E ele fala pastores, aqueles que cuidam,
aqueles que apacentam, pastores, aqueles que provê o pasto, mestres, aqueles que ensinam, aqueles que estão um pouco além. Observe, eu vi um certo pastor falando a esse respeito, ele diz: a igreja brasileira hoje, ela está carente de mestres. É por isso que há muitas heresias, e por causa das heresias, há muitos fracos e doentes. Há muitos que oscilam, há muitos que não crescem, muitos não se desenvolvem, muitos estão vivendo uma superficialidade. E isso, irmãos, porque ele diz que falta o quê? Bons ensinadores, mestres que manuseiam bem a palavra, que ensinem a palavra na sua íntegra, que leva o rebanho não se envolver com falsos ensinamentos, porque aquilo que se aplica à igreja, concernente ao ensino da palavra, traz o quê? Nutrientes necessários para que ela viva de forma saudável. Então Paulo está aconselhando, instruindo os irmãos, e é-lhes necessário que houvesse na igreja os apóstolos, evangelistas, os pastores, os mestres, os profetas. Para quê? Para que a igreja de Cristo, ela viesse ser edificada, ela alcançasse uma maturidade. E é importante que ele, falando a esse respeito, ele fala aqui no versículo de número 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos tenham a compreensão da cruz de Cristo. Porque quando nós temos a compreensão da cruz de Cristo que Ele fez, nós vamos ter um entendimento do que significa de fato servir. Porque nós vamos entender o que foi feito por nós. Chegar à unidade da fé, irmãos, é ter um conhecimento a respeito de um Cristo que você serve. E quando nós temos esse entendimento do Cristo que nós servimos, isso gera em quem nós? Temor. Vai gerar temor. Nós vamos saber como nós vamos nos comportar na presença de Deus. Como nós vamos nos comportar entre irmãos? Qual é o meu papel como cristão? O que Cristo vai desenvolver em mim nessa caminhada? Para que eu alcance essa maturidade, eu preciso desenvolver algumas coisas. Então o que Paulo está mostrando para os irmãos é que a palavra de Deus, ela vai gerar isso neles. Chegar a esse entendimento, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando se chega a um pleno conhecimento do Filho de Deus, eu sei o que é certo, o que é errado, o que edifica e o que não edifica. Eu conheço qual é a vontade de Deus. Paulo trabalha muito bem a seguir no capítulo 5, a esse respeito, irmãos. Conhecer a vontade não é viver para saber qual é, mas o que chega a esse pleno conhecimento, ele não vem para a igreja para conhecer a vontade, ele vem para a igreja porque ele conhece a vontade. Por quê? Porque ele anda na vontade de Cristo. Observe como isso é profundo, irmãos.
até que cheguemos ao pleno conhecimento. E aí ele fala aqui do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, quando você chega a esse pleno conhecimento e você anda nessa vontade, o próprio Espírito Santo, ele te habilita. Ele te habilita. Você viver, desfrutar essa perfeita varonilidade. Quando ele fala viver nessa perfeita varonilidade, ele está falando de um crescimento que é progressivo. Porque a varonilidade você não alcança e com o tempo ela se esvai. Não, varonilidade aqui, ele está falando justamente desse aperfeiçoamento. Ele está falando dessa caminhada progressiva. Qual é a proposta dessa progressividade, dessa varonilidade? É que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. É por isso que a Bíblia ela nos recomenda que nós não venhamos dizer que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. Porque senão eu estou o quê? Regredindo. Em vez de ser progressivo, eu estou regredindo. Então, varonilidade é caminhada progressiva de habilitação. Ele está te habilitando para algo maior. E quando você está sendo habilitado para algo maior, você tem um entendimento de que você pode ser melhor também. É isso que nós estamos falando de quê? De maturidade. Quando você entende que você pode ser melhor, você se lança. Você se lança. Porque é um trabalhar progressivo do Espírito em você. É um aperfeiçoamento, ele vai te aperfeiçoando, ele vai falando, ele vai comunicando a sua vontade, ele vai comunicando o seu querer, ele vai introduzindo em nós o propósito de sermos cristãos e para que nós fomos chamados. Porque quando eu não sou despertado a isso, a esse crescimento, amanhã eu vou dizer assim, eu não sei para que Jesus me chamou. Quando eu digo que eu não sei para que Jesus me chamou, eu estou declarando que eu ainda não compreendi o propósito do Evangelho. Você entende, irmão, como parar é regredir, mas avançar é crescer, é estar disposto a melhorar a cada dia, porque o Espírito está te aperfeiçoando. E é tão tal isso, irmão, ele está te conduzindo nessa caminhada progressiva, a varonilidade, porque João, ele diz que só vamos alcançar a estatura de varão perfeito na glória. Ou seja, enquanto estivermos aqui, ele está dizendo, o Espírito Santo está te habilitando. O Espírito Santo está te aperfeiçoando. Ele está trabalhando em você para que você, cada dia, seja melhor. É por isso que o apóstolo Pedro, falando de crescimento espiritual, ele diz que nós somos salvos, estamos sendo salvos, para nós sermos salvos. O que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que o primeiro estágio, você foi salvo da ira de Deus. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você confessou a Cristo, salvo. Você está sendo salvo, o Espírito Santo te habilitando a varonilidade. Isso é visto como santificação. É por isso que há uma necessidade, irmãos, da santificação. Para ser salvo,
Ele está falando do que João disse. Chegarmos à unidade de varão perfeito na glória, ele está dizendo, para ser salvo da presença do pecado, pecado já não terá mais domínio sobre a tua vida. O pecado não tem mais controle sobre você, você não é mais regido pela natureza humana pecaminosa, porque a presença do pecado, ela já não existe mais. Você passou pelos portões da eternidade. Vamos um pouco mais à frente. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos. Eu acho interessante isso, irmãos. Para que todo esse trabalhar na minha vida, todo esse processo, a fim de que eu não permaneça na condição que eu estava, mas que agora a minha condição, ela é diferente. É por isso que ele vai falar desse trabalhar, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. O trabalhar do Espírito Santo de Deus em nós faz-se necessário estes homens com esses dons para que nós sejamos aperfeiçoados e chegamos a uma medida de não sermos mais como meninos, ser levado por qualquer proposta, ser engodado por qualquer palavra, correr atrás de profetas e de profecias, ser levado por conversas que não edificam, pregadores que simplesmente agitam o público, que levam uma massa ao choro, ao delírio. Paulo adverte os irmãos na primeira carta aos irmãos de Corinto. Ele adverte aqueles irmãos para que eles não pudessem ser levados e conduzidos pelos pregadores que defendiam as escolas filosóficas daqueles dias, porque a igreja estava tão impregnado nela um conceito filosófico de Platão, de Aristóteles e de outros mais, que eles já estavam tendo até preferências dos seus pregadores. Aquele que tem uma retórica boa, que tem uma oratória boa, aquele que é mais eloquente nas suas palavras, esse é o meu pregador preferido. Aquele que fala um pouco mais brando, mas traz uma palavra expositiva, já não me interessa muito. Então, a igreja estava se dividindo. Então, demonstra o quê? Uma imaturidade. E Paulo adverte ele, chamando ele severamente, há uma realidade e diz, quem foi que morreu por vocês? Foi Paulo, foi Pedro, foi Apolo? O que Paulo está trazendo para aqueles irmãos é que, uma vez estando em Cristo, o conceito que deve ser vivido a partir dali é Cristo em nós. Não é mais agora quem defende uma escola filosófica. Porque Paulo está trazendo para eles que os pregadores daqueles dias levavam a igreja a chorar. E depois eles levavam a igreja a rir. Você sabe por quê? Porque eles eram bons de retórica, eles eram bons de oratória. Então eles manuseavam bem as palavras. Mas palavras que animavam o público. Mas não era palavra que levava as pessoas a uma meditação, levava as pessoas ao arrependimento, não levava as pessoas a uma autoavaliação de si mesmo. Porque a mensagem do Evangelho é aquela que te leva a fazer uma autorreflexão de si mesmo. E quando eu faço uma autorreflexão de mim mesmo,
eu vou saber qual é a minha condição, aonde eu estou, dentro das minhas ideias e dos meus conceitos, aonde eu estou. A pergunta que Deus fez para Adão, aonde tu está? Não está falando de algo geográfico, mas aonde tu se encontra, dentro dos teus pensamentos e sentimentos, e até mesmo dos teus posicionamentos. E a declaração de Adão foi: Senhor, estou escondido, porque a mulher que tu me deu me fez pecar. Então o que Paulo está trazendo para os irmãos é que tem que haver um despertamento, tem que haver um equilíbrio espiritual, tem que haver uma coerência entre o que estudamos, o que esse ensino provoca e promove em nós. Porque o ensino da palavra, se não tivermos de acordo, vai causar em nós repulsa. A gente vai se constranger. A gente vai acabar saindo pelas portas do fundo, virando as costas para a porta da graça, rejeitando aquilo que é mais importante, abrindo mão daquilo que é mais valioso, deixando de buscar aquilo que é essencial para uma vida saudável, abrindo mão dos valores. O que é conduzido por ventos de doutrina não tem estrutura, não tem maturidade, não tem raiz, não tem vida própria, não tem pensamentos próprios. Os outros que decidem por ele. Porque ele é levado pelo grito. Há quem diga que aqueles que não são regidos pela palavra e não é guiado pelo Espírito, é como aqueles que tangem uma boiada. Aqueles que tangem uma boiada, o gado, ele segue pelo grito. Por quê? Porque eles não têm capacidade de fazer uma decisão por si mesmo. Então o que Paulo está trazendo para nós é um entendimento de como nós vamos servir a Deus. Não ser conduzido como meninos. Meninos, ele não tem um domínio próprio a respeito da sua própria vida, identidade. É o pai que instrui, é o pai que discipula, é o pai que integra. Menino não tem um poder de decisão, uma maturidade para saber o que é bom ou não. Essa é a correlação que Paulo está falando. Se vocês são como meninos, vocês não têm poder de decidir sobre a própria vida de vocês. Porque vocês não têm estrutura e maturidade para isso. É por isso que ele faz essa comparação, levados como meninos. E a recomendação é para que não mais sejamos. O que ele está colocando, aqueles que não têm esse entendimento, eles estão nessa categoria. Eu não sei como é que está na versão de vocês aí. Aquele que não tem o entendimento de Cristo está como menino. Mas a proposta de evangelho esclarece, traz esclarecimento. E quando nós somos pessoas esclarecidas pela palavra, e Paulo diz, nós não sejamos mais como meninos. Na nossa linguagem maranhense, ninguém vai te enganar mais com palavras torpes. Ninguém vai te enganar mais com heresias. Ninguém vai te tirar da onde você está apostando que lá vai ser melhor, porque quem é maduro sabe que aqui é melhor. Por quê? Porque se Deus está lá, Deus também está aqui. Então não precisa mudar de lugar para servir a Deus, né?
Se o que lá vão me apresentar é Deus, aqui também está sendo apresentado Deus. A questão é como esse Deus está sendo apresentado para você. É um Deus que é Senhor, que é soberano, é um Deus que perdoa, é um Deus que cobra, é um Deus que exige fidelidade, santidade. É um Deus que te leva e te coloca diante da porta estreita e do caminho apertado. É o Deus que te coloca em uma posição que diz: se tu quer vir após mim, tu tem que negar-te a ti mesmo, tomar tua cruz e me seguir. Se for esse, é o Deus certo. É um Cristo verdadeiro, é a mensagem certa. Porque essa mensagem vai trazer edificação. Vou avançar um pouco. Aí ele diz aqui: sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A proposta do Evangelho é de crescimento, irmãos. É por isso que nós estamos falando, eu estou só na parte introdutória, viu, irmãos? Depois nós vamos falar do que a maturidade vai produzir. Eu estou só trazendo uma introdução para nós sabermos o que nós vamos falar. Então Paulo traz esse conselho aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quando o desafio é: eu estou em Cristo e esses dons é para o aperfeiçoamento dos santos, tendo esse entendimento, nós vamos crescer em tudo. Vamos crescer em tudo. Por quê? Em tudo naquele que é o cabeça, proclamando a verdade da cruz, sempre com amor. Ele fala aqui de crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é se tornar uma pessoa espiritualista. Quando se fala de crescimento espiritual, ele está falando de maturidade. Está falando, irmãos, de alguém que é coerente e equilibrado no seu discurso, na sua vivência, no seu comportamento, no seu estilo de vida. Uma pessoa que tem esse entendimento e ele alcança essa maturidade, você observe, irmãos, até no posicionamento, na fala, o discurso da pessoa é diferente. Ele é uma pessoa que não se deixa levar pelas emoções. Ele tem um equilíbrio. Alguém chega diante dele e parece que vem um fantasma vem correndo atrás dele, já assombrado. E ele faz a mesma coisa que Jesus fez. Jesus é um dos maiores exemplos de maturidade e de um equilíbrio espiritual e emocional. Quem era que estava gritando: Jesus, Senhor, Mestre, socorre-nos, o barco vai afundar? Jesus estava onde? Dormindo. Ele estava alheio ao que estava acontecendo? Não, irmãos. Ele não estava alheio ao que estava acontecendo. E a prova que ele é tudo isso que eu falei, ele chega até na polpa do barco, acalma-te vento e aquieta-te mar. Aí olha para os discípulos e diz assim: homens de pouca fé, receberam uma repreensão.
ao mesmo tempo uma advertência. Jesus não disse que ele era homem sem fé, porque Jesus não é fatalista. Jesus disse: homens de pequena fé. Está dizendo assim: a fé de vocês está num processo de aperfeiçoamento e de crescimento. Jesus não rejeitou-os, mas a fala de Jesus era como se estivesse até motivando eles a exercitarem. Equilíbrio, irmãos. Jesus demonstrou uma maturidade, um equilíbrio. E alguém pode dizer: mas era Jesus. Na próxima, nós vamos falar de alguns personagens que também foram assim. Então, Paulo está recomendando para que nós venhamos ter esse entendimento. E tudo isso, esse aperfeiçoamento, esse equilíbrio, essa maturidade espiritual, ele está falando que é em Cristo. Não tem maturidade espiritual fora dele, irmãos. Não tem equilíbrio fora dele. Não tem algo sereno fora dele. Porque Cristo é aquele que aquieta, que abranda mar, acalma o vento. E a nossa confiança nele vai produzir isso em nós também. Você não vai se apavorar nos dias difíceis, nas tempestades da vida, não. Você vai aprender, esperar, confiar. Porque o Espírito Santo está trabalhando isso em nós, para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Amém, irmãos?